capítulo 2, dos versículos de 1 a 16, então vamos ler toda a passagem. Diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, a palavra preordenar aí é prognosco, tá? Antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está citando Isaías 64:4. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, pode deixar a sua Bíblia aberta, se quiser desligar o celular para pôr bateria aí nessa passagem que a gente vai voltar aí daqui a pouquinho. Vamos aqui para um rápido, para o nosso desenvolvimento. Na sua obra Cristianismo Falsificado, essa obra foi publicada pela editora CPAD, acho que em 2020, eu não lembro agora a data. A persistência de erros históricos na igreja, o teólogo batista e historiador da igreja, Roger N. Olson, nos alerta sobre duas coisas importantíssimas. Primeiro, não fazer dos erros doutrinários um caça às bruxas. Deixa eu explicar isso aqui, para quem está fora aí das tretas teológicas. Houve um tempo, né, que o debate entre calvinistas e armenianos era muito forte, especialmente no Facebook. Então, tinham de um lado um grupo dos arminianos, do outro dos calvinistas, e daqueles que não eram nenhum nem outro, mas gostavam de alfinetar cada um dos grupos. Então, alguns teólogos de Facebook, né, na verdade, eu diria que são mais teólogos do que teólogos, eles fizeram uma verdadeira caça às bruxas, de procurar heresias, esse herege, olha o que ele falou, é uma heresia, tal, tal, tal. Bem, esse não é o espírito cristão, e muito menos o espírito com que a gente deve tratar alguns erros, e, por extensão, um herege. Eu lembro que no passado, um herege, dizer uma coisa que ia contra aquilo que a igreja acreditava, era fogueira, tá? Não tinha conversa. Você ia ser morto, você não vai negar isso não? Não. Então tem uma fogueira te esperando. Muita gente usou esse mecanismo, embora não matando as pessoas, destruindo a reputação de muita gente. Eu lembro que no Brasil, muitos teólogos americanos, né, com algumas ideias que não estavam tão claras, porque havia um problema de tradução, o que eles falavam e o que foi traduzido, foram rotulados, esse homem é herege, e isso e aquilo. Isso gerou um estopim, fazendo com que
muitas pessoas tivessem a reputação destruída por aí afora. Esse é um primeiro erro que a gente deve evitar, e o Roger Olson nos alerta sobre isso. Um segundo, não chamar de heresia o que na verdade é um erro doutrinário. Tem erros doutrinários que não são heresias, são só um erro doutrinário, uma compreensão ali que a pessoa teve equivocada e aí foi postergando, ou melhor, postulando isso, propagando isso, e isso virou uma celeuma, uma confusão. Calma aí que a gente vai explicar isso com mais calma. O Olson, ele distingue erro doutrinário de heresia da seguinte forma, né? Isso é um resumo. Eu não coloquei a citação aí porque eu não achei o livro. Minha biblioteca está uma bagunça, tá? Então tudo isso é de cabeça. Né? Ele faz uma distinção que é a seguinte: a heresia, ela afeta a cristandade como um todo. Uma crença que é comum entre cristãos, católicos, né, protestantes, evangélicos, etc., ela é uma doutrina, ela é um dogma. Eu citei o nascimento virginal de Jesus, eu poderia citar a dupla natureza de Cristo. É um ponto comum. Um católico e um evangélico creem nisso, e é ponto pacífico. Agora, negar que Jesus tem duas naturezas, que ele é homem e Deus, é uma heresia, porque afeta um ponto comum entre uma crença maior da cristandade. Agora, pode ser um erro ou não, a depender de qual lugar você está. Por exemplo, existem alguns movimentos, existem algumas igrejas, e eu vou citar os batistas porque eles são mais claros nesse sentido, que não creem no pé do batismo, no batismo infantil. Para os batistas, é um erro batizar criança. Então, do lado de lá, quando eles olham para quem faz o batismo, é um erro. Isso afeta a crença, a salvação? Não, porque é só um erro para quem defende que é um erro. Ficou claro isso? Sobre a ceia, que já foi um debate entre Calvino e Lutero, feio, tá? Que terminou sem uma harmonização entre os dois, né? Tem igrejas que pregam a consubstancialidade, igreja católica, que trans, e tem igrejas que pregam a consubstancialidade, a ideia de que na hora que você vai batizar, que você vai cear ali, o pão vira de fato o corpo de Cristo e o vinho, ou o suco de uva, o sangue de Cristo, né? E tem gente que, na verdade, aquilo é um simbolismo que traz à memória um memorial e etc. Bem, tem denominações que diz que as duas coisas, nem uma coisa nem outra. Pregar uma coisa, ensinar uma coisa, pode ser um erro a depender de quem defende uma ideia. Cada um diz que o outro lado está errado. Ficou claro isso? Só que isso não afeta a fé, a salvação. A Bíblia diz que a gente tem que batizar. E se a gente for pegar a raiz da palavra batismo, baptizo no grego, significa imergir. Mas, por exemplo, os católicos, eles fazem batismo por imersão, por aspersão, melhor dizendo. Bem, o lado de lá, quem defende que o batismo é por imersão, e alguns defendem até que tem que ser em água corrente, tem isso, né? Então, se tu está morando numa cidade que não tem um rio, meu amigo, sinto muito, você é um herege. Se não batizar com água corrente, tem que ser pelo menos uma torneira. Então, é um erro doutrinário, tá? Por quê? É um ponto pequeno, não vai afetar. A Bíblia diz que a gente tem que ceiar, mas tem que ceiar no primeiro domingo, no segundo domingo, é todo dia, depende. Se a sua denominação diz que é no primeiro domingo, é no primeiro domingo. Se ela diz que é no último domingo, é no último domingo. Isso não afeta a fé. Isso não afeta a crença dos cristãos como um todo. Porque você está ceiando. O mandamento é ceiar. Ficou claro até aqui? Então, as crenças a seguir, elas já estão num outro patamar. Elas se encaixam no rol de heresias, porque ela afeta aquilo que é comum entre os cristãos. E a gente vai começar com o Espiritismo. Surgido aí em 1857, com a publicação da obra Les Livres d'Esprit, do Livro do Espírito, do pedagogo e escritor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, o Espiritismo possui certas doutrinas
que a cristandade reputa como herética, pois ferem pontos centrais da fé bíblica. Tá? Embora a doutrina do Espírito Santo não esteja organizada, e eu vou usar aqui a linguagem que o pessoal do direito adora muito, não está positivada na Bíblia, porque são passagens que estão uma distante da outra, não devemos concluir com isso que ela inexista. Tá? Por quê? Pelo contrário, o esforço e o objetivo da doutrina consistem exatamente em torná-la assimilável e claro. Por isso que a gente tem uma doutrina do Espírito Santo, que é para justapor, colocar assim juntinha, esses versículos, esses pontos, e aí formar a doutrina de maneira mais homogênea. Como você sabe, né, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque está claro ali, não está claro ali, que não tem uma doutrina do Espírito Santo. Então, algumas crenças espíritas contradizem a Bíblia e o entendimento comum dos cristãos. Então, o espiritismo possui, entre outras coisas, muitos problemas doutrinários sérios, tá? Só para citar um que não está aí, no episódio de Atos 2, se você entrar lá na FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, pegar um artigo, um estudo sobre aquele episódio de Atos 2, eles vão dizer que ali foi um episódio de possessão mediúnica. Na verdade, um espírito incorporou e aí aquelas pessoas começaram a falar a xenolalia, que é o idioma diferente. Bem, é o que eles acreditam. Tá certo? Biblicamente, acreditamos que não. Mas esse é um dos muitos problemas que tem no espiritismo, tá? No entanto, eu quero destacar apenas aqueles que se referem ao Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo não é, no entendimento espírita, Deus. Ponto. Não é Deus. Para o Espiritismo, o Espírito é apenas um espírito evoluído, uma espécie de espírito universal. Tá? A gente tem aquele episódio no budismo de se tornar a alma efervescente. No Espiritismo, o Espírito Santo é, digamos assim, o espírito que evoluiu para não precisar mais de evolução. É mais ou menos isso o entendimento. Segundo, o Espírito é um princípio universal, bem filosófico isso, porque na verdade o Espiritismo já se vê fontes lá em Pitágoras. Pitágoras dizia que a alma do homem passava por um ciclo de 26 mil encarnações. Né? E por isso que eles eram vegetarianos. Mas aí ele se contradiz lá na frente, porque, por exemplo, se você fosse mal, você poderia voltar como uma árvore. Tá? Então, às vezes, você pode estar cometendo uma espécie de canibalismo, entendeu? Isso é o que Pitágoras dizia, tá? Então, se você for rastrear, isso aí começa sempre com alguma coisa louca que um filósofo disse, infelizmente. Falo isso como professor de filosofia. Então, o Espírito é um princípio universal, incorpóreo, um fluido que anima o corpo. E aqui, de novo, a gente vê uma influência da filosofia, porque, por exemplo, tem um filósofo chamado René Descartes, que postulou o dualismo alma e corpo. Para ele, a alma era mais importante que o corpo, e, portanto, o corpo não era tão importante assim, porque, na verdade, o que dava valor ao corpo era a alma. Vem o cristianismo e traz uma outra ideia para dizer, não, tão importante quanto a alma é o corpo. Aliás, a gente usa o corpo para adorar a Deus. São ideias completamente antagônicas, tá? Terceiro, dotado de vontade para o espiritismo, tá? Autoconsciente, possui livre-arbítrio e responsabilidade. Quarto, e aqui é o detalhe que eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque isso aqui é sério, tá? Eles alegam, os espíritas, e eu consultei um gramático espírita, tá, para falar isso aqui. Eles alegam que não há algo como o Espírito Santo, que no texto grego aparece assim, ó, to pneuma hagio. Hagio, santo, pneuma, espírito, to é o artigo aí, o espírito. Mas um espírito. Então, no entendimento espírita, não há um artigo antes. Só pneuma hagio. Será isso verdade? É o que a gente vai ver. Eu não sou especialista em grego, tá? E alguns professores que estão me assistindo, eu tenho alguns amigos que assistem e são professores de grego, me perdoe, tá? Mas sei perfeitamente que a presença ou ausência de um kai, um e, ou um iota, um i, afeta completamente
a exegese de um texto, a compreensão de um texto. Ter ou faltar uma dessas coisas muda completamente o sentido do texto. Eu tenho plena convicção disso. Só que a maior parte da crítica erudita em grego do Novo Testamento descredibiliza essa alegação espírita a respeito da ausência do to, que é o artigo o em português, em o Espírito Santo na Bíblia Sagrada. A maior parte da crítica erudita, e gente de calibre grande, tá? Vai dizer que, na verdade, a preposição está implícita no texto. Então, a tradução só colocou o que não estava tão claro. Porque João vai falar lá na frente e a gente vai ver isso. Mateus também vai falar sobre isso. Dois desses especialistas, Andreas Kotzberg e Scott Swan, nesse livro que eu considero o melhor livro sobre esse assunto, Pai, Filho e Espírito Santo, no Evangelho de João, a Trindade e o Evangelho de João, melhor, tá? Quando eu digo melhor, ele está trabalhando com o que há de melhor aqui em teologia do Novo Testamento. Ele fala o seguinte: o Espírito Santo tem um protagonismo maior na segunda metade do Evangelho do que Jesus e o próprio Deus. Ali, a partir do capítulo 14 de João, a gente vê uma atividade gigantesca do Espírito Santo. Seja nos discursos de despedida, que começam no capítulo 14 e vai até o 16, seja no final, quando Jesus diz, vocês têm uma promessa de receber o batismo com o Espírito Santo. Então, esses especialistas vão dizer que há um protagonismo do Espírito na segunda parte do Evangelho de João. Depois do livro dos Sinais. Quem fez aula com o professor Kelso, lembra do livro dos Sinais lá do Evangelho de João. Quem não fez, vai voltar lá no canal para assistir as aulas sobre João, tá? Então, o teólogo assembleiano Gutierrez Siqueira, nesse livro, Pneumatologia, foi publicado no ano passado, nesse livro aqui, ele diz uma coisa interessante, que o Espírito Santo está associado ao processo integral da salvação, porque foi o próprio Jesus que disse que quando ele viesse, convenceria o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito quem se encarrega de fazer isso aí. Então, vemos o Espírito associado ao processo integral da salvação do ser humano, tá? E aí o texto grego, vamos lá. Nem todo mundo lê grego, né? Faz um tempinho que eu fiz grego, tá? Então, a expressão o, artigo, to, eis to, onoma, to, patrios, kai, to, ruio, kaio, to. Aí aqui, ruio pneumatos. Deixa eu passar para vocês lerem aí. Está lá o texto. E eu estou citando Mateus 28, 19, no que diz respeito à fórmula batismal. Ele não diz batizem em nomes. Ele diz batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A alegação espírita é de que o artigo não está lá, mas está sim. João tá e Mateus está fazendo uma clara alegação aqui do que está escrito aqui na fórmula batismal. Então, o texto, pode pegar qualquer manuscrito do Novo Testamento, tá? Qualquer códice, vai estar aqui, eis tu onoma, em nome de. Sendo que esse onoma, esse to, que é o artigo o, define o que vem depois. Está traduzido aí. Em nome do Pai, e esse do, em nome do, é a junção do artigo com a preposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hagio pneumatos. Antes da gente entrar sobre arianismo, deixa eu voltar lá naquela alegação espírita que a gente viu. Por que muitas vezes essas seitas adoram pegar esses pontos, seja da gramática, seja de uma passagem isolada para fazer doutrina, né? Porque, primeiro, muitas dessas seitas não têm a Bíblia como uma palavra de Deus infalível e inerrante. Tem um livro para acompanhar. No caso dos espíritas, o livro dos mortos. No caso das testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Que é uma tradução ruim, tá? Eu nem sou um especialista em grego, mas eu dei a tradução para um amigo que estava fazendo doutorado em grego, ele falou, isso aqui é horrível. O cara que traduziu isso aqui não sabia grego. Simplesmente ele falou isso.
O modo como ele vai verter as palavras, o kai, o iota do grego, e outras passagens, o lambda, e outras coisas, é horrível, o cara não sabia grego. O que a gente aprende com os grandes evangelistas do passado? Só para citar aí o Wesley. Ele sabia grego, ele sabia latim, sabia francês, sabia hebraico. Eles sabiam muito. Calvino, um grande exegeta, conhecia muito as línguas originais da Bíblia. Se você pretende fazer uma tradução, você tem que conhecer o mínimo as duas línguas, a que você vai traduzir e a que você está traduzindo. E Joseph Smith, pai dos Testemunhos de Jeová, não sabia as línguas originais. Dos Mormons, perdão. Charles Tazel Russell, tá? Charles Tazel Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, que era presbiteriano, tá? Antes de ser Testemunho de Jeová. Foi para a congregação cristã e depois fundou uma heresia. E o Charles Tazel Russell não sabia isso. E por que não sabia? Porque alguns documentos dizem que ele reprovou nas línguas originais. Mas ele fez uma tradução da Bíblia. Nada tão ruim que não possa piorar, meu irmão. Então, assim, hoje, graças a Deus, né, a gente deve dar graças a Deus aos bons teólogos que a gente tem, aos bons teólogos evangélicos, homens temente a Deus aí, que tem produzido coisa muito boa para nos ajudar, para nos apoiar, né? Vamos falar sobre esse erro aí, sobre o arianismo, e eu vou chamar a atenção de vocês por alguns perigos, porque pode ser que um bata na tua porta numa segunda-feira. Pelo menos na minha rua é na segunda-feira que eles passam. Ário, professor e bispo em Alexandria, abraçava o dogma da Trindade. Olha como é que começa. Os camaradas acreditam numa coisa por um tempo, depois passam a não crer mais, e não só, mas fazer proselitismo para o erro que agora eles estão abraçando. É mais ou menos assim que nascem as seitas, tá? Pega os Mormons, Testemunho de Jeová, Ciência Cristã, por aí vai. Tá? É mais ou menos assim. Depois de um tempo, passou a rejeitar o dogma da Trindade, conhecido como trinitarianismo. Ele passou a rejeitar abertamente, professando um monismo teológico, ou que ficou conhecido como unitarismo ou unitarianismo. Não confunda unitarianismo com unicismo. Eu vou explicar para vocês, eu sei que tem muito ismos aí, tá? O unicismo, ele afirma duas verdades. Primeiro, só há um Deus. Jesus é Deus. Mas não há pai, não há filho, só há Jesus. Quem no Brasil professa abertamente isso, Grupo Voz da Verdade, é um grupo unicista. Para ele só há Jesus, Jesus é Deus. Não é esse negócio de trindade. Tá? Agora, diferente do unitarianismo, que nega tanto pai quanto filho e afirma que só há um ser absoluto que é Deus. Para o unitarianismo, Jesus é o Filho de Deus, mas não é homoousios. Homoousios significa na mesma substância que Deus. Pergunta para uma testemunha de Jeová, quem é Jesus? Ele não vai afirmar que é Deus. É o Filho de Deus? É um Deus menor? Ou, quando muito, é um ser, assim, que está abaixo. Isso que eles afirmam, tá? Então, semelhantemente, unitaristas negam a divindade do Espírito Santo, afirmando que este é apenas uma força. Você já pegou a tradução do Novo Mundo? De repente você tem lá um amigo que é da Testemunha de Jeová, pede um dia a Bíblia dele. Leia de Gênesis até Apocalipse ali, folheando algumas páginas, e a palavra Espírito não aparece em nenhum momento com letra maiúscula. Porque para eles o Espírito não é divindade. É uma espécie de emanação de Deus. Uma espécie de poder de Deus. Tá? E está lá nas traduções do Novo Mundo. Que eu já disse que é ruim e eu afirmo. É ruim mesmo. Tá? Então a gente está vendo, de novo, como nos lembra o Roger Olson,
As heresias nunca morrem, queridos. Apenas se transvestem com novas roupagens. Atualmente, a heresia ariana, que foi condenada no Concílio de Calcedônia, tá? Os bispos condenaram Ário. Agostinho teve umas tretas com Ário muito bonitas. Assim, assim, eu gosto de ver as tretas dos grandes teólogos, tipo o John Piper e o N.T. Wright. Os caras têm uma classe até para discutir, para brigar, eles têm classe. Esses grandes teólogos estão outro patamar, né? Então, essa seita, essa heresia agora é abraçada pelos testemunhos de Jeová, que negam a divindade do Filho e do Espírito. Tá? A tradução do Novo Mundo, uma tradução espúria da Escritura em muitos aspectos, e que as TJ, para quem não sabe, Testemunho de Jeová, é para abreviar, tá? Tem em grande estima. Sempre que faz menção ao Espírito Santo, o faz com letra minúscula, dando a entender que o Espírito é inferior ao Pai, Jeová. Só que Jesus afirmou que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Vamos para 1 Coríntios agora? O teólogo, professor adora dar essas voltas, né? Por que não foi logo para 1 Coríntios 2, né? Não, agora a gente vai para contextualizar tudo, tá? Então a igreja de Corinto era uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento. Quando eu digo igreja complicada, é mesmo. Tinha problema moral, sexual, tinha problema que os irmãos não resolviam entre si e levavam ao tribunal. Não estou muito afim do irmão lá, vamos resolver isso na justiça. Era mais ou menos assim, tá? Capítulo 6, 1 Coríntios. Igreja problemática. Mesmo dotada com todos os dons, 1 Coríntios 1,7, na tua Bíblia vai dizer aí, ó, a igreja tinha todos os dons, né? Vou abrir um parênteses aqui, tá? Vou falar como um bom pentecostal. Dom não significa maturidade. Tem muita gente que tem dom, mas é imaturo e é carnal. Como dizia um pastor amigo meu, falar em línguas é um dom. Segurar a língua é um fruto. Tá? Porque tem muita gente que tem um dom, mas é imaturo. A igreja de Corinto é uma igreja carnal. No 3 aí, ó, Paulo vai dizer, ó, quando eu fui falar com vocês, não pude falar com mais espirituais, porque vocês são carnais. Não é isso que está aí em 1 Coríntios 3? Então, assim, partidária, facciosa, igreja do partido. Sabe, o lote da frente era de Pedro, no meio de Apolo, de trás de Cefas, assim, Paulo, e no último lá o de Cristo. Era a igreja assim, toda dividida, toda demarcada. Igreja facciosa, com esse espírito. Então, Paulo vai nos lembrar, e aí a razão de Paulo escrever 1 Coríntios 12, 13 é um intervalo aí, muito importante, sobre o fruto do Espírito, e 14. Tendo o capítulo 13 como divisor, por que 1 Coríntios foi escrito? Foi escrito para instruir e ordenar a liturgia do culto. Por quê? Porque em Coríntio havia uma busca desenfreada por um dom. Qual era o dom? Falar em línguas. A glossolalia. Laléu é língua, glosso, falar. Então, falar em línguas, tá? Então, eles buscavam, porque esse dom dava notoriedade para quem fala. Já parou para pensar que quando alguém fala em línguas, chama atenção para si. Então, em Coríntio havia uma busca desenfreada por esse dom. Só que não havia quem interpretava. Então, só quem falava é que usufruía do dom. Então, imagina a confusão. Aí Paulo vai dizer, imagina assim, entra alguém e ouvem vocês falando em língua. O que a pessoa vai reputar? Que essa igreja só tem maluco. Por isso Paulo vai dizer, eu prefiro falar 2 ou 3 palavras que não sejam em língua do que falar em língua e não ser entendido. Não é que Paulo está proibindo um dom, é que Paulo está dizendo assim, o dom precisa ser usado no momento adequado. E vou agora bater na minha tradição. Quando um pastor fala assim, profetiza aí para o irmão, esse pastor não lê a Bíblia. Paulo diz, fala em línguas 2 ou 3, os outros fazem o quê? Julguem. Porque senão vira confusão, irmão. Então, sabe aqueles pecadores bem assim, pentecostais animados, assim, fica aí, profetize. Não leu Coríntios. Eu estou falando do que eu conheço, tá? Eu sou pentecostal clássico, vim da tradição onde isso era muito comum,
Mas quando chegava o culto de ensino, meu amigo, pau que dava em Chico, estava em Francisco. Por quê? Porque Paulo diz, tem que ter ordem. Deus não é Deus de desordem, irmão. Se entra alguém que não é crente e não entende aquilo, vai julgar a igreja e vai trazer um peso ruim para a igreja. Mas Paulo não escreveu para proibir o quê? A manifestação dos dons. Como afirmam os cessacionistas. Que a gente vai ter uma aula só sobre esse assunto. Paulo não está dizendo que não é para buscar o dom. Paulo não está dizendo que o falar em línguas acabou. Paulo não está dizendo que os dons acabaram. Paulo está instruindo uma igreja como usar os dons de maneira adequada. Se vocês pegarem um livro chamado 1 Coríntios, acho que do Grant Osborne, ele vai falar isso só que em 1000 páginas, tá? Paulo mesmo afirma. O que Paulo afirma em 1 Coríntios 12, 31? Busquem com dedicação o quê? Os melhores dons. Professor, então eu não sou batizado com o Espírito Santo, quero ser. Quem distribui os dons? O Espírito. Não segundo a necessidade de quem pede, mas segundo a necessidade da igreja, meu irmão. Porque os dons é para edificação do corpo. Não é para trazer autoridade para quem fala, é para edificar o corpo de Cristo. Às vezes a necessidade do corpo não é ter alguém que fale em línguas. É ter alguém que aconselhe, que abrace, que instrua, que tenha a palavra de sabedoria, ou que tenha um dom de cura. Ou Deus parou de curar, irmãos? Então, às vezes a gente não atenta para a Escritura, porque assim, às vezes a gente quer trazer o nosso entendimento para a Bíblia. Deixa a Bíblia falar. Porque quando ela fala, o nosso coração ouve. O nosso coração se aquece. O entendimento tem que brotar da Bíblia, e não a gente levar para a Bíblia. Então, Paulo está dizendo o seguinte, ó, é o Espírito quem faz isso. Então, em Corinto tinha esse problema. O pessoal queria ser notório. Vou falar em língua, buscava só esse dom. E Paulo pergunta, falam todos em língua? De maneira nenhuma. São todos profetas? Não. Por quê? Porque o corpo tem outras necessidades. Tem que ter uma palavra de sabedoria, tem que ter um aconselhamento, tem que ter alguém que tenha esse dom de cura. E mais, a gente tem dons e dons. Existem os dons que são extraordinários. Esses só acontecem quando Deus quer. Então, um conselho, pastor que me ouve, não ponha na sua igreja uma faixa, campanha da cura, porque se Deus não quiser curar, ninguém sai curado. Não dá para marcar no calendário um avivamento, porque Deus derrama o seu poder só quando Ele quer. Não dá para marcar uma reunião de cura, porque Deus só faz na hora e no momento dele. Então a gente às vezes lê a Bíblia de maneira equivocada. Ficou claro isso? Então desculpa um pouco do desabafo, eu queria falar isso mesmo, tá? Gutierrez Siqueira diz o seguinte, os dons espirituais sem o fruto do Espírito, e, queridos, é o fruto, tá? Não é os frutos, é o fruto do Espírito. Olha lá no teu texto lá. Os dons espirituais sem o fruto do Espírito são como fios descascados. Assim, a forma bíblica de evitar abusos na liturgia não está na proibição dos dons, nem mesmo na elaboração de uma teoria cessacionista, mas tão somente na busca pela plenitude do Espírito, manifesta no caráter santo e moldado em Cristo pelo fruto que germina no cristão verdadeiro. Ou seja, queridos, a forma da gente organizar a liturgia do culto não é proibindo, é instruindo. Nossa liturgia é assim, assado. Isso não significa que tem um controle mínimo no culto e que Deus não vai agir. Porque tem gente, tá? Lá vai eu de novo, arrumar problema. Tem gente que acha que culto bom é culto que não tem ordem. Então, assim, é um culto que é uma confusão. Não, querido, tem que ter ordem sim. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu lembro, fui numa vigília, vou contar um caso aqui, viu? Não vou falar o nome da pessoa não, porque é muito meu amigo. Fomos para uma vigília e ele estava dirigindo o culto.
E deu 5 horas, era para terminar 3. E o irmão pregando, né? E aí foi agora para profetizar. Aí ele começou a falar assim: pois eis que eu te digo, falando para ele, essa vigília não vai acabar. Aí ele levantou meio irritado: pois eu te digo, já acabou, e desligou o som. Já não tinha mais nada de Deus ali. O profeta ficou mais de 2 horas falando, no final foi profetizar. E acabou a vigília. Ele desligou o som e foi embora. Mas esse amigo meu é muito crente, fez isso no ímpeto do Espírito, tá? Porque ninguém estava aguentando mais aquele culto. Então, a gente pode resumir, então, 1 Coríntios 2, com a sabedoria de Deus, que é o tema aí, versus a sabedoria humana. Se você ler 1 Coríntios 2, com um pouquinho de atenção, você vai ver que esse é o tema. Ou o poder do Espírito, que é o que Paulo vai falar aí em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6, o poder do Espírito versus a retórica grega. Por que os gregos tinham uma fascinação pela filosofia por conta da retórica? Tá? Os gregos tinham uma paixão muito grande por isso. Tanto é que os filósofos gregos eram bons oradores. E não eram só bons oradores, eles convenciam você de que de coisas que você assim acreditava que não é verdade. Especialmente os sofistas. Platão odiava os sofistas, porque além deles mentirem, falando parecer verdade, eles ganhavam dinheiro com isso, tá? Então Platão odiava os sofistas. Lá na República ele fala assim, fala alguns descalabros contra os sofistas, né? Esses mentirosos, eu estou usando uma palavra bem branda, ele não usa essa palavra não, bem mais forte, tá? Enganadores. Então os coríntios tinham essa fascinação. Só que Paulo não era eloquente, tá? Você sabia disso? Paulo não era eloquente. Paulo, até quem diga que Paulo tinha um problema na fala. Mas Paulo tinha muito conhecimento. Tanto conhecimento que uma vez ele pregou um sermão escatológico que o irmão dormiu, o irmão Eutico, e caiu da janela. Porque o discurso se estendeu mais do que estava previsto. Vamos ler aí 2 Coríntios. Quem lê para mim 2 Coríntios 11, 6? O próprio Paulo fala isso. Né? 2 Coríntios 11, 6. Quem achar pode ler. Paulo tinha muito conhecimento, mas não eloquência. Retórica não era com Paulo. Outra tradução vai dizer, não era um grande orador, não era eloquente, não é isso? Porque Paulo não era mesmo. Mas em conhecimento o homem era uma enciclopédia. A ponto de discutir de pau a pau, tete a tete, com os filósofos estoicos e os epicureus. 1 Atos, capítulo 17. Paulo conhecia muito de filosofia. Especialmente filosofia grega, filosofia platônica, tá? Só que ele não era eloquente. E os irmãos de Coríntio gostavam de uma retóricazinha. Por isso que o capítulo 2 começa assim, ó. Verso 1. Eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui com o quê? Com um discurso eloquente. Tá? Então, assim, resumindo, Paulo está dizendo assim, eu fui aí para pregar o Cristo. Minha mensagem não consistiu em palavras bonitas, mas em demonstração do Espírito. Teve sinais, teve prodígio, teve manifestação. Então, o teor da pregação, né, não era a filosofia grega, mas o Cristo crucificado. Versículo 2, versículo 5 aí. Para os propósitos do nosso estudo, vamos destacar outros pontos aí, rapidamente, para a gente encerrar. Primeiro que Paulo vai destacar, no verso 4 aí do texto, Paulo vai dizer o seguinte, ó, olha o verso 4. Minha mensagem, minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistir em demonstração do poder do Espírito. Primeira coisa, o Espírito Santo não é um poder, mas a fonte dele. Capacita Jesus, levando o deserto, capacita Paulo nas missões, capacita os apóstolos e capacita a igreja hoje. A prova de que o Espírito Santo capacita os crentes olha um pouco da história cristã
E onde os cristãos chegaram no poder do Espírito, eles avançaram, as missões transculturais, os lugares em que eles chegaram porque confiaram no poder do Espírito de Deus. Não dá. Você pode ir muito longe, mas se você quer chegar no fim, só no poder do Espírito. Sem o Espírito de Deus, não é possível avançar na fé. Porque não é só o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo, o Espírito Santo é Deus em nós, o Espírito Santo nos convence, nos capacita, nos alegra, nos ajuda, nos cura e também nos conforta. Segunda coisa, verso 10 aí, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o revelador. E aí é engraçado, o revelador não no sentido de revelar apenas, porque a palavra mistério traduzido aí, não tem o mesmo sentido que em português. Em português, o que é mistério? Uma coisa que não está clara. É um mistério. Né? Em grego, mistério é o que está claro. Mesmo que para nós não. Apocalipse, revelação. Quando você vai ler revelação, a revelação precisa de revelação, não é não? Precisa de clareza. Mas a ideia é que o Espírito Santo nos ajuda a entender o que não está claro. Quer ver dureza? Tenta ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Aquilo para você é letra morta. Mas com o Espírito, que é o Espírito de vida, da verdade, que nos faz entender todas as coisas, tudo fica mais claro. E de vez em quando ele faz aquele trabalho. Você está pensando numa passagem e esquece, depois de um tempo, isso é o entendimento do texto. Você achou que isso aí fosse anamnese, né? Não, é o Espírito Santo. Fazendo você entender, depois de um tempo, aquilo que não estava claro para você. Terceiro lugar, o Espírito Santo é Deus capaz de sondar a mente de Deus. Olha os versos 10 e 11 aí. O Espírito sonda, ele entra. O que é sondar, irmãos? O que é uma sonda? Aquilo que vai perscruta o corpo, as partes mais profundas do ser humano. Sondar tem esse sentido. O Espírito vai onde a mais profunda e comunica a verdade da mente de Deus para nós. Porque nós, diz Paulo, no término desse texto, nós temos a mente de Cristo. Então, para com essa filosofia aí, auto-vitimista. Eu sou tão fraco. Eu não entendo nada. Sabe aquele espírito de galinha da Angola? Tô fraco. Porque é o Espírito que faz você entender. Agora, e é engraçado algumas pessoas, mas eu não lembro. Ora, se você nunca lê a Bíblia, não tem o que lembrar mesmo. Entendeu? O Espírito não faz magia. Não tem assim. E assim, não dá para aprender a Bíblia assim, irmão, por osmose. Deus ainda usa o método antigo. Você para assim, começa a ler, entendeu? Deus não é muito moderno, entendeu? O céu não se moderniza assim. Eu acho que nem a Wi-Fi tem lá. Mas a comunicação entre céu e terra é boa, viu? De modo que você senta lá no seu quarto, você ora e o Pai te responde. Tem que correr mais rápido que isso, não, irmão. Quarto e último. Versículos 13 e 14. Paulo vai dizer que o Espírito Santo aí é dotado de sabedoria divina, tal qual Deus. Deus tem a sabedoria? Tem. O homem tem sabedoria? Tem. Mas a sabedoria de Deus é muito diferente. É ilimitada. O Espírito também tem. Não há dúvida de que para Paulo e para os demais escritores neotestamentários, de que o Espírito Santo é Deus. Os dois entendimentos que a gente trabalhou aqui negam isso. Só que a Bíblia afirma isso. Então, negar a natureza e a essência divina do Espírito Santo é ir de encontro a tudo que a Bíblia ensina. Até mesmo no Antigo Testamento essa certeza pairava, a saber que o Espírito Santo é Deus. Salmo 139, versos 7 e 8. Para onde poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama no Sheol, que é inferno, que é sepultura, depende da tradução, também lá estás. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez
fôlego do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito também cria, tanto quanto Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá no Bereshit, lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, o Espírito também está lá. E até onde o Espírito não está, está. Porque você pega Esther, não aparece em nenhum momento a palavra Rual ou El. Não aparece Deus, não aparece Espírito, mas Deus e o Espírito estão lá. Mesmo que não apareça textualmente. Porque não há um momento, não houve um momento em que o Espírito não esteve presente na igreja. Ele sempre esteve. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a quem? Para Pedro, para Paulo, para os escritores, não há dúvida de que o Espírito Santo é Deus. Concluindo, toda heresia, seja gnóstica ou pneumatológica, que é essas que nós trabalhamos hoje, é muito parecida. Nega o que a Bíblia afirma. Toda heresia é muito comum. Nega o que a Bíblia afirma. E afirma o que a Bíblia nega. Já parou para pensar? Pensar errado pode nos levar a viver aqui errado, tá? Eu esqueci de colocar aí. Mas crer errado pode nos levar ao erro. Pensar errado pode nos fazer levar ao erro. Por isso é importante crer certo, para viver certo. Então, o que nós estamos fazendo também é um trabalho apologético aqui, de mostrar a verdade para que ninguém incorra no erro. Terceiro, o Espírito Santo é Deus em igualdade com o Pai e com o Filho. Quarto e último, a melhor forma de combater o erro, né, é pregar e viver segundo a verdade. E a verdade é, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três. Mas os três são um, em unidade e essência. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho nem o Pai. Mas os três são um. Como você entende isso? Eu estou aí há 11 anos, não entendi, mas eu creio. É isso, queridos. À vontade. Já está aberto aí a temporada para pergunta, tá?